Graça e paz, meus irmãos. 18 de outubro de 2020, estamos juntos, né? Novamente aqui para mais um culto no canal da Igreja Evangélica Congregacional em São José da Mata. E nesta noite nós contaremos com a presença do pastor Gustavo, pastor da Igreja Congregacional no Satélite, lá na cidade de Natal. Ele será o pregador de hoje, né? E nós entramos aí na reta final da nossa série sobre o livro dos Salmos. Semana que vem, fechando com o pastor Luiz Carlos, da Igreja Congregacional no Centenário, aqui de Campina Grande. Então, vamos juntos nesta noite, bendizer e celebrar ao nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos nesse momento fazer a leitura da Palavra de Deus, do culto desta noite. E queremos convidar você e sua família a abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17, que diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Que Deus, aplique a sua palavra em nossos corações, neste culto, em nome do Senhor Jesus. Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um amor, e esse amor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Brasil, é hora de voltar ao primeiro amor. Nações, é hora de voltar ao primeiro amor. Fernandinho, olha, é hora de voltar ao primeiro amor.
Não adianta simplesmente gravar, cantar, pregar, sei lá, tantas e tantas outras coisas. Não são métodos, não são formas, não, sou eu quero entrar. Então abra a porta, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta porque eu quero entrar. Eu quero ceiar contigo, eu quero ceiar contigo. Ao primeiro amor, estou de volta aqui. Ao primeiro amor, estou de volta aqui. Ao primeiro amor, estou de volta aqui. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Nesse momento eu quero convocar você, sua família, todos que estão conosco nesse momento, para fazermos, um momento de oração, suplicando a Deus que abençoe esta nova semana, abençoe a nossa igreja, abençoe as pessoas que estão a nos ouvir, mais uma vez, nos assistir nesta noite. Então junte-se a mim e vamos agora fazer este momento de oração. Ó Deus amado, nós te agradecemos por mais este culto, pela presença do pastor Gustavo entre nós. Que o Senhor abençoe, ó Deus amado, a ministração da palavra. Abençoe, meu Deus, os louvores, aqueles que estão assistindo este culto, sejam ricamente abençoados e edificados por Ti. Toma a frente dessa semana, abençoa o Teu povo, abençoa cada pai de família, cada mãe de família que irão sair para dia a dia, para ganhar o pão de cada dia. Que o Senhor abençoe. Abençoe todos os lares, todos aqueles que estão nos acompanhando nesta hora. Cuida, meu Deus, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão infectados pelo Covid. Que o Senhor possa restaurar a saúde de cada um deles. E confiamos em Ti, meu Deus, que esta batalha será vencida. Continua abençoando este culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Daqui a pouco, a mensagem da palavra do Senhor. Olá, meus irmãos da Igreja Congregacional de São José da Mata. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Sou o pastor Gustavo, pastor aqui da Igreja Congregacional de Natal, aqui em Cidade Satélite, nosso bairro. E me sinto feliz e grato ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor. Agradeço desde já o pastor Helder pelo convite e transmito aqui o nosso abraço, ao pastor Helder, a sua esposa Gisélia, a toda a sua família e a todos os irmãos queridos e amados, amigos que fazem parte aí da Igreja Congregacional de São José da Mata. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, meus queridos, no Salmo de número 57. Salmo de número 57. E esse vai ser o trecho da palavra do Senhor que nós vamos estar aqui lendo e trabalhando nessa noite. Salmo de número 57. Amém? Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra.
Cobre de vergonha os que me ferem e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Achava-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se elevará até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer e bendizer o teu nome por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para ouvirmos a tua palavra, ouvirmos a tua voz e sermos edificados e fortalecidos, ó Deus, com as escrituras que falam acerca do Senhor e nos apresentam, ó Deus, uma convicção e esperança de vida para que possamos não desanimar em meio às circunstâncias e lutas da vida, mas manter, ó Deus, os nossos olhos fixos, firmes no Senhor. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, que a tua palavra, ó Deus, cresça sobre nós. Que seja eu apenas um instrumento, um canal. E, ó Deus, fala aos nossos corações. Fala não o que queremos, mas aquilo que precisamos para o nosso crescer e desenvolver no Senhor. É isso que nós pedimos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Como encontrar Deus em meio às adversidades? Talvez seria esse um tema que nós podemos dar à nossa mensagem aqui de hoje. Como encontrar Deus em meio às adversidades? Meus amados irmãos, louvar a Deus e ser grato a Deus quando tudo está bem na nossa vida não é uma tarefa tão difícil. Torna-se algo quase que natural dos nossos corações. Nós naturalmente, irmãos, temos prazer em agradecer, em louvar a Deus, quando as suas bênçãos estão continuamente sendo derramadas sobre as nossas vidas e quando nós estamos sendo alvos, primordialmente, do seu amor e do seu cuidado. Mas, quando tudo não está tão bem assim, quando as coisas andam um pouco fora do controle ou do nosso controle. Estamos vivendo um ano totalmente atípico e para muitos talvez um dos anos mais difíceis da sua vida. Essa é praticamente a primeira pandemia que a nossa geração está vivenciando. É uma pandemia que a última, né, aconteceu há quase 100 anos atrás, então praticamente ninguém era vivo ainda quando aconteceu a pandemia, né, que foi a gripe espanhola no início do século XX. Então, isso assolou o mundo, assombrou os corações e cada vez mais também vimos, durante esse tempo todo, crentes também sendo tomados pelo pavor, por que não dizer pelo medo de tudo isso que estava acontecendo. Mas se não bastasse isso, irmãos, bate sempre à nossa porta o desemprego, bate sempre à nossa porta os conflitos familiares, bate sempre à nossa porta as situações desesperadoras que nós vivemos na vida de uma maneira geral. E a pergunta que fica para nós é: onde está Deus ou como encontrar Deus no meio de toda essa adversidade ou essa diversidade de adversidades que nós vivenciamos? Então é isso que eu gostaria que a gente refletisse nessa noite. Olhando para este salmo, nós vemos aqui que este é um salmo de Davi. Davi, ele escreve esse salmo quando ele está fugindo de Saul e dos homens de Saul que queriam matá-lo.
Lembre-se, a gente sabe da história, principalmente o que suscita a ira de Saul em relação a Davi. Desde que Davi era um general de guerra, né, um dos comandantes de Saul nas batalhas, o ciúme de Saul já era levantado em relação a Davi. Tanto que as multidões cantavam até, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000, pronto. Né? Já instigava no coração de Saul a inveja. E se não bastasse isso, Davi havia sido escolhido para ser o novo rei de Israel. Então Saul queria matá-lo, né? Para que ele pudesse perpetuar então o seu poder como rei de Israel. Davi então ele se esconde numa caverna. Aos que muito entendem ser essa aqui a caverna de Adulão, onde ele se esconde com seus homens. Esse acontecimento está registrado lá em 1 Samuel, capítulo de número 24. Então é ali que Davi se refugia. Nesse episódio nós vemos que Saul ele entra nessa caverna, ele entra, o texto fala, né, com o sentido de aliviar o ventre, né, fazer as suas necessidades básicas, e ele entra naquela caverna. Davi, irmãos, ele vê uma oportunidade para matar até o seu inimigo, mas Davi não faz isso. Ao contrário, Davi ele só pega um pedaço da capa de Saul, sem que Saul sinta ou perceba, corta com a sua navalha, né, e guarda. E futuramente a gente vê um episódio que Davi ele chega para Saul e diz isso, que teve a oportunidade de matá-lo, mas não fez, não é? Claro, em temência e em obediência, temente e em obediência a Deus é que Davi faz isso. Então esse é o contexto. Esse é o contexto que nós vemos aqui, onde esse salmo é composto. Observe que provavelmente Davi estava sendo tomado pelo assombro, estava sendo perseguido, a morte talvez já beirava os seus pensamentos e o seu coração, além do pavor, além de se abrigar em uma caverna onde não se tem nada. Em uma situação, podemos dizer, de desespero, de angústia e até, por que não, de solidão, mesmo estando com os seus companheiros. Diante disso, onde estava, irmãos, Deus? Ou como Deus se fazia presente na vida de Davi ante todas essas circunstâncias e toda essa situação? É aqui que nós vemos, irmãos, que o foco principal desta oração de Davi, o foco principal deste louvor de Davi é na pessoa do próprio Deus. Meus irmãos, nós podemos perder o foco de tudo na vida, mas não podemos perder o foco da nossa vida em Deus. Nós não podemos perder o foco da soberania de Deus. Nós não podemos perder o foco da majestade de Deus. Nós não podemos perder o foco da presença de Deus sobre nós e entre nós. E aqui então, nós vemos que Davi, ele faz exatamente isso. Ele chama a presença de Deus, ele evoca a presença de Deus para que o seu coração assim possa descansar. Antes da gente entrar para analisar e ver as ações de Deus presentes na vida de Davi, eu quero deixar claro, irmãos, que esse salmo é um salmo de louvor a Deus. E como todo cântico contém, né, as suas estrofes e o seu refrão, esse salmo não é diferente. Então, se você observar, do verso 1 até o verso de número 4, é a primeira estrofe desse cântico. E a segunda estrofe desse salmo está do verso 6 até o verso 10, sendo os versículos 5 e os versículos 11 o coro, podemos dizer assim, desse salmo. Se você observar aí, você vai ver que tanto o verso 5 como o verso 11 ele é idêntico, ele repete, né? É a mesma coisa que nós vemos nesses dois versículos. Então, do verso 1 ao verso 4 é o primeiro coro, é a primeira estrofe. Do verso 6 ao verso 10, a segunda estrofe. E o verso 5 e o verso 11 seria então este coro. Dado isso, irmãos, refrão. Dito isso, irmãos, vamos analisar e responder a questão: onde encontrar Deus em meio às adversidades? E a primeira coisa que nós encontramos aqui, irmãos, é do verso 1 até o verso 3. Nós vemos que em meio às adversidades da vida, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Olha aí esses versos de 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus.
tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra e cobre de vergonha os que me ferem e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Meus irmãos, a confiança que Davi tem no Senhor é representada aqui. Davi, irmãos, ele estava procurando refúgio em uma caverna, mas mesmo assim, ele mostra que a sua confiança não se baseia na qualidade do seu esconderijo, mas na compaixão, na misericórdia e na fidelidade de Deus. Davi, irmãos, ele não deposita confiança em absolutamente nada daquilo que ele possui em si, ou na sua habilidade, ou na sua capacidade, ou na sua inteligência, mas ele deposita toda a sua plena confiança em Deus. Meus amados irmãos, quando temos essa segurança, quando temos essa certeza de que a nossa vida está guardada, está refugiada no Senhor, nós não temos que temer absolutamente nada. Nós não temos que temer nada. Se estamos guardados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, estamos seguros, irmãos, que mesmo que o mundo esteja um caos, tudo está debaixo do controle do Senhor, que é o nosso refúgio. O Dr. Martin Luther King, ele dizia muito que tudo o que eu guardei nas minhas próprias mãos, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, até hoje, eu ainda possuo. Meus irmãos, nós encontramos Deus em meio às adversidades, quando nós reconhecemos que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso abrigo, que Ele é o nosso amparo, que Ele é aquele que nos abriga em seus braços, que nos protege e nos livra das calamidades. Observe isso. Deus não livrou o seu povo do deserto, mas livrou o seu povo no deserto. Deus não livrou os seus discípulos da tempestade, mas livrou os seus discípulos na tempestade. Meus irmãos, nesse mundo nós teremos tribulações, neste mundo ainda passaremos por provas, por lutas. A grande tribulação ainda está para acontecer, mas nós temos certeza de uma coisa: estamos guardados em Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Essa é a certeza que Davi nos traz. Essa é a certeza que Davi faz brotar em seu coração. Certeza de que ele está sendo guardado, que ele está sendo velado, que ele está sendo protegido por Deus. O missionário David Livingstone, irmãos, ele dizia que a morte não é o fim para nós, mas ela nos leva ao nosso maior refúgio. Nós não temos que temer, irmãos, as circunstâncias da vida. Paulo mesmo dizia: o viver é Cristo, refúgio. O morrer é lucro, garantia. Meus irmãos, que a gente não possa temer as coisas do mundo, porque se estamos abrigados e refugiados em Deus, estamos seguros nele, e que os seus propósitos, cada um deles, serão cumpridos e estabelecidos. Observe, Davi estava sendo perseguido, Davi estava sendo ameaçado, Davi estava sendo caçado, mas ele ainda ora ao Senhor, dizendo: tem misericórdia de mim. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. E verso 3, e ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Meus irmãos, não confie na sua própria força ou capacidade, mas busque sempre refúgio em Deus. Natal tá quente, viu, irmãos? Por isso que eu estou bebendo água aqui, tá muito quente. Em segundo lugar, como encontrar Deus em meio às adversidades? Nós encontramos Deus, irmãos, manifestando a sua glória, manifestando a sua majestade, a sua beleza. Deus se manifesta de maneira gloriosa. Nós encontramos Deus, irmãos, porque Deus, Ele é glorioso. Verso 4 até o verso 6, olha o que Davi fala.
Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a sua língua. Davi está descrevendo, irmãos, a situação que ele está sentindo de desespero, de dor, de angústia. Ele sente como se a sua alma estivesse entre leões, pronto a devorar. E aí no verso 6 ele diz: armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, ele reconhece. Abriram a cova diante de mim, ele também reconhece, mas ele diz, mas eles mesmos caíram nela. Mas onde está a glória de Deus? Olha o verso 5. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra esplenda a tua glória. Meus irmãos, veja que no verso 4, Davi descreve o que ele está passando, a situação que ele está vivendo. Ele sente como que leões estão prontos a devorar a sua vida. No verso 6, ele fala o que ele está sentindo. Ele diz, a minha alma está abatida. Mas no meio disso tudo, ele consegue enxergar a glória de Deus. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra esplenda a sua glória. Meus irmãos, os problemas das nossas vidas, eles são ofuscados pela glória de Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós quebrantamos o nosso coração diante da presença de Deus, quando nós confiamos plenamente no seu poder, na sua ação, na sua soberania, a sua glória é revelada a nós. Lembre-se do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sofria com espinho na carne. O texto fala que por 3 vezes, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 até o 10, no verso 7 a 10, verso 8, Paulo vai dizer que por 3 vezes ele pedia que o Senhor retirasse o espinho. E a resposta do Senhor para Paulo, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, Deus não respondeu à oração de Paulo mediante aquilo que Paulo queria que fosse feito, a retirada do espinho. Deus não respondeu à oração de Paulo aliviando aquilo que incomodava a sua vida. Mas Deus respondeu à oração de Paulo, dando mais graça para que ele pudesse suportar aquela dor, para que ele pudesse suportar aquela situação que o afligia, que ele sentia na pele e na alma, aquele incômodo. Meus irmãos, é na hora da angústia, é na hora da perseguição, é na hora da aflição, é na hora da dor que nós devemos clamar a Deus, que nós devemos erguer as nossas vozes em uma exaltação do reconhecimento da majestade e da soberania de Deus, para que Deus derrame mais graça sobre nós. Deixa eu dar um exemplo bem prático disso. Desde que eu nasci, eu fui diagnosticado com um problema de pele chamado dermatite atópica. São manchas avermelhadas que, vez por outra, aparecem na minha pele e coçam muito. E, por tanto coçar, acaba ferindo a pele. E os médicos diziam para minha mãe que quando eu chegasse na puberdade, na fase da adolescência, tudo isso ia passar, ia se curar naturalmente. Coisa que não aconteceu. E eu tenho, então, essa doença até hoje. É uma doença, irmãos, que em período de calor, como está fazendo aqui, a minha pele pipoca, coça, fica muito irritada. E se não bastasse isso, por conta do calor, vem o suor, e quando o suor vem para aquela parte, coça e irrita muito, né? E como os irmãos sabem aqui, eu participo todo ano do Desperta Nordeste. E Desperta Nordeste a gente vai para cidades aí do sertão muito quentes. E se não bastasse o calor dessas cidades, a água dessas cidades que muitas vezes a gente usa para tomar banho não é uma água 100% limpa. Muitas vezes é uma água um pouco barrenta, mas é o que tem disponível. E essa água, irmãos, quando eu tomo banho no projeto, que entra em contato com aquela manchinha que está na pele, é uma ardência horrível. E eu lembro que em 2015, estava eu no projeto missionário de Cacimbas, e ao acordar de manhã, fui tomar o meu banho, e ali eu saí com várias partes do corpo ardendo, coçando, e aí eu me ajeitei, fui para o meu a sós com Deus, que a gente tem, e dentro da programação, e ali naquele a sós com Deus, a minha pele coçando, e eu dizendo, Senhor, isso, irmãos,
já com 34 anos que eu vinha com essa enfermidade, 34 anos, 33 para 34 anos. E ali eu orei a Deus, Senhor, por que o Senhor não me cura? Senhor, por que o Senhor não me traz a cura dessa enfermidade? E ali só eu e Deus, era uma oração só eu e Deus, mais ninguém. E ali em um dado momento, uma irmã que sempre participa conosco dos projetos, a irmã Ângela, ela não sabia desse problema, poucos sabem desse problema, né? Estão sabendo mais porque eu tenho compartilhado esse testemunho, mas ela não sabia que eu tenho esse problema. E quando acabou a sós com Deus, ela se levanta, ela estava no lugar mais distante de onde eu estava, ela vem em minha direção e ela fala para mim o seguinte, diz, olha Gustavo, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo no meu coração de dizer isso, eu estava ali e lendo a palavra, o Senhor pediu para eu te dar essa palavra. Ele disse para você que ele não tira da sua vida aquilo que você está pedindo, porque essa é a razão que você tem para estar cada vez mais próximo e aos pés dele. E ela saiu. E ali eu entendi a resposta. A minha enfermidade é a razão que eu tenho e que Deus colocou na minha vida para que eu possa buscá-lo, para que eu possa reconhecer cada vez mais a minha necessidade dele. Deus poderia curar, irmãos? Poderia. Mas Deus ele decidiu derramar mais graça para que eu possa suportar isso e estar cada vez mais aos pés dele. É isso, irmãos, que o salmista Davi quer nos ensinar. Deus se torna glorioso em nossas vidas quando reconhecemos, irmãos, que a nossa maior necessidade não é de cura, não é de porta aberta, não é de libertação, não é de uma vida resolvida sentimental aqui, mas a nossa maior necessidade é dele. A maior necessidade que nós temos da vida, irmãos, é da presença dele. Se a sua luta, meu irmão, se a sua enfermidade, se a sua situação difícil fez com que você orasse mais, fez com que você buscasse mais a Deus, entenda, toda essa situação já se transformou em bênção na sua vida, porque fez com que você buscasse mais o Senhor. E assim, irmãos, o Senhor se revela e se mostra para nós como exaltado e acima de todas as coisas. E a sua glória, através das nossas vidas, vai se expandindo sobre esta terra. Amém? Mas em terceiro e último lugar, aonde nós encontramos Deus em meio às adversidades? Nós encontramos Deus, irmãos, em meio à bênção. Porque Deus, ele é vitorioso. Deus, ele nos traz a vitória. Olha o que Davi fala, irmãos, nos versos 7 a 10. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma. Despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Meus irmãos, no meio de tudo isso, o que Davi está nos ensinando aqui é que no meio de todas as adversidades, de todas as situações adversas e difíceis, no meio de tudo, surgirá no meio de tudo isso, um brado de louvor e de vitória ao nosso Deus. Nós vamos vencer, irmãos. Na verdade, nós já vencemos em Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E essa, irmãos, é a certeza que nós temos. Olha, o cântico que Davi faz em meio a toda essa adversidade, ele sabe que a vitória de Deus está sobre a sua vida, que a vitória do Senhor está com ele. Por isso ele diz, o meu coração está firme. Como você está agora, irmãos? Como está o seu coração nesse momento? Mesmo que a sua vida esteja um turbilhão, que o seu coração possa estar firme no Senhor. Ele diz que por seu coração, pela razão do seu coração estar firme, ele diz, eu vou então cantar, eu vou entoar louvores. E ele diz, desperta, ó minha alma. É interessante porque no verso 6 ele fala que a sua alma está abatida.
Agora no verso 8 ele diz que a sua alma vai ser despertada. A sua alma vai sair daquela apatia. A sua alma vai sair daquela angústia. A sua alma vai sair daquele momento penoso. Por quê? Porque ele diz no final do verso 7, porque eu cantarei louvores ao meu Deus. Meus irmãos, o profeta Abacuque já diz isso para nós. Ainda que ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja frutos na videira, ainda que não haja ainda que não haja gado nos currais. O que é que Abacuque diz? Eu ainda assim louvarei ao Senhor. Meus irmãos, nós não louvamos a Deus por aquilo que nós temos. Nós não louvamos a Deus por aquilo que nós possuímos. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é sobre nós. Eu não choro, irmãos, porque eu não tenho coisas. Eu não choro porque eu não tenho uma casa, porque eu não tenho carro, porque eu não tenho uma saúde boa. Eu não choro porque eu não tenho isso ou aquilo. Eu choro, irmãos, porque eu não me contento somente na pessoa de Deus. Eu choro porque eu não sou semelhante a Jesus. Eu choro porque há em mim uma necessidade cada vez maior, irmãos, de desejar as coisas da terra, em vez de desejar aquilo que é suficiente para a minha vida, a presença de Deus. Porque somente com a presença de Deus em nossas vidas, irmãos, é que somos mais do que vencedores. E Deus, irmãos, Ele se apresenta para nós no meio das adversidades como esse Deus vitorioso. A partir do momento que o nosso coração se volta para Ele. Davi, então, ele é tomado por esse despertamento, que ele diz, quero acordar a alva. Davi está dizendo assim, eu vou fazer uma vigília. Vou cantar, vou virar a noite para o dia louvando, cantando. E o verso 9 ele diz, render-te-ei graças entre os povos. Que as pessoas, Davi está dizendo, as pessoas em minha volta vão perceber essa minha alegria. Um outro salmo semelhante a isso que nós estamos vendo aqui, é dito também no Salmo 126, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Devemos nos alegrar, devemos nos regozijar, porque, irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Essa é a confiança de Davi, essa é a certeza de Davi, a certeza de um Deus que é o seu refúgio, a certeza de um Deus que é glorioso e a certeza de um Deus que é vitorioso. Esse é o Deus presente em meio às adversidades da nossa vida. Por isso nós descansamos o nosso coração e nos alegramos completamente nesse Deus todo suficiente, todo poderoso e todo maravilhoso para nós. Meus irmãos, nós vamos concluindo aqui então, citando mais uma vez o que é o coro, o refrão deste louvor. E que essa seja a nossa oração sempre, que é assim que esse salmo termina. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Olha o que o salmista está dizendo aqui, irmãos. Ser exaltado acima dos céus. Senhor, os meus problemas são grandes. Os meus problemas me assombram. Mas o Senhor será exaltado acima deles. O Senhor será louvado acima de tudo isso. E mais do que isso, que toda a terra possa sentir, possa perceber e possa ver o esplendor da Tua glória. Meus irmãos, encerro aqui essa palavra dizendo, não temas as adversidades, não se angustie diante das tribulações da vida, mas confie plenamente nesse Deus. Louve o seu santo nome, porque esse Deus é Deus presente em nossas vidas continuamente. A nossa maior necessidade é a necessidade da presença dele conosco. Como disse o salmista, no salmo mais conhecido de todos, o Senhor é meu pastor
de nada tenho sentido falta. O Senhor é meu pastor, Ele é tudo o que eu preciso, Ele é tudo para mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos aquece a alma e fortalece o nosso coração. Abençoa a vida de cada um dos irmãos e que essa palavra neste momento tenha sido como uma semente lançada, ó Deus, em solo fértil, para que produza os frutos da perseverança, os frutos da paciência, os frutos da confiança e os frutos, ó Deus, do amor, na certeza de que estamos sendo cuidados pelo Senhor. O Senhor é Deus presente. O Senhor é Deus Emanuel, o Deus que conosco está. Ao Senhor seja a glória. E muito obrigado, Senhor. Continua a nos guardar. Continua, ó Deus, a ser o nosso refúgio. Continua, ó Deus, a ser Deus glorioso em nossas vidas. E continua a ser Deus vitorioso sobre nós. Esta é a nossa oração, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço mais uma vez a rica e preciosa oportunidade de poder ter compartilhado um pouco da palavra do Senhor. Que Deus abençoe e que o Senhor se manifeste cada vez mais de maneira gloriosa, graciosa e grandiosa sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau. Que bênção, né? Graças a Deus aí, mais uma noite. Agradecemos a sua companhia, agradecemos ao pastor Gustavo, agradecemos a Gisélia, né, que edita todos esses cultos, e principalmente a você que esteve aí conosco acompanhando culto no canal da Igreja Congregacional em São José da Mata, Campina Grande, Paraíba. Desejamos uma boa semana a todos. Você vai ter aí o cântico final em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos, em nome de Jesus. Com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele
está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Diga aleluia, aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Sim, ele vem, o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aplauda esse rei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.